Em? Sou formado em Engenharia Civil Certo. e fiz a minha pós-graduação, mestrado e doutorado na área de Engenharia Química, voltado mais para tecnologias ambientais. Os parceiros de primeira ordem desde o início dos projetos foram o professor Emerson, no Instituto de Química, o professor Khalid, do Departamento de Engenharia Química, o professor Célio Andrade, da Administração, né? E contamos ainda com professores na época da Biologia também. Então a gente conseguiu, na forma de um grupo de pesquisa, não houve nenhum interesse em institucionalizar isso como um órgão da UFBA. Na universidade existe muito essa vocação de que as pessoas, enquanto não criam um órgão, é como se não existisse, pois nós não somos um órgão e existimos. O projeto Água Pura é um projeto de promoção ao uso racional da água, que tem na sua primeira etapa, dentro da sua metodologia, o primeiro passo é o de tornar consciente a forma como a instituição usa a sua água. Eu parto do princípio de que ninguém agride o meio ambiente por vontade de agredi-lo. Claro que sempre tem algumas cabeças doentes que fazem isso, mas isso não é significativo. As pessoas agridem o ambiente basicamente por conta da ignorância de como as suas atitudes agridem o ambiente. Eu posso dizer o seguinte, quer dizer, uma pessoa que se serve no prato e joga fora metade da comida, para mim é uma ignorância. Ignorância talvez fundamentada no fato que ele não tem noção do esforço energético que a sociedade e a natureza têm para colocar no prato dele essa quantidade de nutrientes. E como ele não tem essa percepção, e não tem a percepção da gravidade da situação atual no planeta para que se perpetuem atitudes desse tipo, ele continua a sua vidinha como ela é. Então, na hora que você dá os dados para as pessoas de quanta água gastam, por exemplo, as unidades da universidade, e principalmente dando essa informação diariamente, você pode estabelecer qual é um padrão de comportamento razoável, você pode perceber, você pode comparar unidades, você pode enxergar nos finais de semana em que há consumos elevados, que algum vazamento não visível está acontecendo, você passa de alguma maneira medindo até um início de controle. Nós encontramos a UFBA com um consumo de água há uns 4, 5 anos atrás de mais de 25 mil metros cúbicos mês. Hoje a UFBA está razoavelmente estabilizada na faixa dos 12, estamos indo para os 10. Menos da metade. Menos da metade, sendo que a UFBA cresceu e muito, porque nunca a universidade cresceu como está crescendo. E não cresceu apenas em número de estudantes, cresceu em projetos de pesquisa em novos laboratórios. Agora, você diz 12 mil metros cúbicos é muito pouco, eu acho que a gente pode, nos próximos 2 ou 3 anos, chegar a 6 mil metros cúbicos. E se a gente persistir no esforço, eu acho que a gente pode chegar a uma situação em que a gente ceda a água às vizinhanças, principalmente a água não potável, é uma quantidade superior à água potável que a gente compra da Embasa. Se você enxerga a perna, vou dar um exemplo, me lembro uns 7 anos atrás, antes de a gente instalar nosso sistema de acompanhamento diário, veio uma informação da Embasa que estaria havendo vazamento na biologia porque tinha subido muito o consumo. Só que esse vazamento foi identificado quando já um prejuízo de mais de 30 mil reais tinha acontecido. Hoje, se você ver nossos acompanhamentos, quando acontece uma perda, a gente identifica, e no pior dos casos, em 1 semana, 15 dias, ela está resolvida. O ideal é que fosse resolvido no mesmo dia. Então, simplesmente, colocamos 2 profissionais, 2 encanadores, cada um com um ajudante, com uma pessoa, um coordenador, um funcionário exemplar, que a Prefeitura do Campus tem, que é o Paulo, na ação de prevenção, de fazer varreduras nos prédios para tentar antecipar algum possível vazamento e no conserto imediato daqueles vazamentos de maior porte ou até mesmo de menor porte. Uma visão equivocada, talvez até promovida pelo interesse de vender sempre, quer dizer, a questão do consumismo, o pessoal parece que resolve consumindo mais, né? Então, está gastando muita água, compre um equipamento novo. Não, primeiro regule seu equipamento, mantenha seu equipamento. Se necessário, então você substitui.
E a gente tem feito muito pouca substituição, mas essas reduções se deram basicamente por uma questão de gestão adequada. Veja bem, eu sempre dou o seguinte exemplo. Tem vários tipos de torneiras, né? Tem algumas torneiras que fecham sozinha. E essa torneira que fecha sozinha, normalmente o que você pode regular dela é o tempo de fechamento e a vazão de saída. Certo? Para um usuário que tem cuidado, antenado com o uso educado, respeitoso da água, é como dizer isso, olha, você não tem respeito, então eu vou lhe impor com um equipamento um padrão de consumo. Um usuário que tem cuidado com o uso da água, com uma torneira convencional, gasta exatamente a água que ele precisa. E uma torneira dessas automáticas representa um desperdício. Agora, considerando que a maior parte das pessoas não está preocupada com o uso da água, você impõe via um equipamento uma restrição de uso e acaba podendo resultar numa economia desde que você regule esses equipamentos para o que seria um uso adequado. Porque é muito comum, acho que qualquer pessoa que está assistindo pode verificar isso, torneiras que você aperta, sai um jato d'água gigantesco, que as pessoas com pouco cuidado, e demora, e você fica agoniado, e querendo fechar aquele negócio e não fecha. Fizemos duas pesquisas, fizemos na universidade e no aeroporto com os usuários, né, de ambos os locais, para que as pessoas procuram o sanitário. No aeroporto, 98% das pessoas disseram que procuram para lavar as mãos e urinar. E na UFBA, 80% das pessoas. Se o uso preponderante é para urinar e lavar as mãos, para que tem tantas bacias sanitárias? Bacia sanitária dá uma descarga, mesmo aquelas que os fabricantes dizem que são descargas de 6 litros, de fato a norma permite 8,5, 8,6 litros, mas dificilmente alguma dessas bacias dá descarga de menos de 10, 12 litros. Para urinar 100, 200 mililitros, você dá uma descarga de 10 litros de água. Entendo o mictório você regula ele para uma descarga de 200 mililitros, 1/5 de 1 litro, em vez de uma bacia sanitária de 10 litros. Então, o que a gente tem que fazer para uma economia substancial é regular os equipamentos e favorecer, no caso dos prédios públicos, o uso de mictórios, incluindo mictórios femininos, que é um equipamento que ainda não entrou no Brasil, no mundo inteiro. Como é esse mictório? O mictório feminino é o seguinte, é uma bacia sanitária que respeita a ergometria da mulher. Porque todo mundo sabe que uma mulher, quando vai para um sanitário público, faz qualquer coisa menos se encostar no aparelho. Por quê? Porque o aparelho, e é difícil fazer isso, porque o aparelho não foi projetado para isso. Então a pessoa ou tem que subir em cima, ou tem que fazer contorcionismo. Colocar papéis. Né? Bota papéis, e faz gasta papel, que é um consumo muito maior do que o equivalente em água. Né? Então a ideia é que se usem equipamentos que foram feitos para respeitar a ergometria da mulher. Eu não tenho dúvida que o maior impacto ambiental que a universidade provoca é aquele que se dá a partir do consumo de recursos naturais pela própria universidade. Então, se a gente imagina a quantidade de atributos ambientais associados a essa vegetação farta que a gente tem, em termos do que ela é capaz de sequestrar carbono, o que a gente provavelmente acaba gerando em termos de emissões de carbono desnecessárias, porque as pessoas, cada uma tenta vir com seu próprio carro particular, ou pelas condições de circulação na cidade, se organizassem sistemas para favorecer o transporte solidário, se organizassem sistemas para permitir um transporte de bicicleta mais amigável com a realidade do campo, se a gente reverter os desperdícios energéticos enormes que a gente tem, seguramente, em termos do balanço de carbono, a gente teria a oportunidade de dar uma contribuição muito maior do que as nossas árvores sequestram.